Amém? Sei que o desafio hoje é grande, como o Lucas falou, cheio de churrasquinho, mas não caia nessa tentação, amém, igreja? Preste atenção na palavra que Deus tem para nós nessa noite, que nós queremos compartilhar e que está em seu coração. Vou pedir para os irmãos que estão saindo aqui desligar esse ventilador, por favor. Isso, obrigado, Lucas, amém. Eu quero te convidar para a leitura da palavra do Senhor em Atos, no capítulo de número 11, eu quero ler com vocês Atos 11, do verso 19 até o verso de número 26. Atos 11, 19 até o 26. A palavra do Senhor nos diz assim: os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Nós estamos nesse mês falando sobre Unidos em Missão, e hoje eu quero falar dentro desse tema, pensando sobre um coração missionário. Eu quero que você medite comigo e guarde esse tema, que tem muito a ver com o que Deus colocou em nossos corações, o que a gente vai ministrar. O texto que lemos aqui trata do nascimento, que eu quero colocar aqui como a primeira igreja cristã fora de Jerusalém. Talvez pensássemos como uma instituição, uma denominação. Houve a primeira igreja em Jerusalém, agora nós estamos plantando a segunda igreja cristã. E o motivo que essa igreja, ou esse povo chegou até ali, foi por conta do que havia acontecido. Está narrado para nós no capítulo 7, no verso 54, nos seguintes, que conta da morte de Estevão. E esse é o estopim. Esse é o começo para a perseguição contra a igreja que estava instalada e vivia em paz e harmonia em Jerusalém. Era tranquilo, era calmo, era sossegado, as pessoas viviam tranquilamente em Jerusalém, iam para a hora de oração, se reuniam como igreja, mas a perseguição começa. E quando a perseguição começa sobre eles, eles precisam saírem, e não sair de qualquer forma essa saída deles. Lá em Atos, também no capítulo 8, no verso 4, vai dizer para nós que quando eles saíram, quando foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra. Aonde eles fossem, eles faziam isso. E essa igreja, que nasce aqui nesse texto, que nós temos o testemunho dessa história, ela não nasceu por uma decisão administrativa dos apóstolos. Reunimos, fizemos colocamos uma pauta e alguém trouxe a Antioquia e vamos plantar uma igreja lá. Não, não foi por isso. Não foi por um desejo denominacional de pensar, olha, tem outras igrejas, há outros povos ali, outras religiões, nós precisamos plantar uma igreja também neste local. Não foi porque de repente eles já tinham uma escola missionária ou um seminário teológico, e eles tinham seminaristas, pessoas formadas, eles, olha, nós temos pessoas formadas e precisamos enviá-los ao campo para que eles plantem novas igrejas. Também não era porque Antioquia, apesar de ser uma cidade promissora, ela necessitava que houvesse uma igreja ali. Não, não é por isso. Mas essa igreja nasce
por uma necessidade, a partir de uma necessidade. E quando falo sobre necessidade, não tem a ver aqui com os discípulos estarem ou terem fugido para Antioquia, e por estarem sentindo falta de que, olha, os nossos domingos já não são mais os mesmos. Nós não temos mais como ir num culto dominical e nos reunirmos com a nossa comunidade, estamos sentindo falta disso. A motivação deles de começarem essa igreja, ou a necessidade, não tem a ver porque, olha, lá em Jerusalém nós nos reuníamos no pequeno grupo com o pastor José Antônio, agora a gente não tem mais como reunir, a gente precisa voltar a ter isso na nossa vida. O motivo dessa igreja nascer também não estava ligado, olha, lá em Jerusalém eu tinha ministérios, eu participava do ministério X, Y, eu estava me envolvido com tantas coisas, havia tantos eventos. Não, a necessidade que eles sentiram era outra. Essa necessidade era algo que estava na alma deles, e eles sentiam quanto isso era importante, eles não podiam dispensar. Sem isso, era impossível prosseguir na caminhada. Era fundamental, ou seja, isso que estava tocando o coração deles, que houvesse essa nova igreja, isso era a base da vida de cada um deles. Eles compreendiam o quanto isso era importante. Eles consideravam que isso fazia parte da sua vida. Não tinha como dizer que eles eram cristãos, ou melhor dizendo, que eles eram discípulos de Jesus, sem ter essa comunidade acontecendo em uma comunidade viva. Eles não conseguiam, era inevitável para eles não tocar nesse assunto. Mas antes que eu fale qual era essa necessidade, nós precisamos entender como essa igreja se formou. Como que essa igreja aconteceu? Eu tenho aqui que chega lá no texto, irmãos, acho que o pessoal da mídia pode botar na minha projeção, por favor? Obrigado. Amém. Você sabe que isso aqui às vezes me persegue, né? Então vou deixar, vocês vão prestando atenção em mim no que eu vou falando. Como que essa igreja surgiu? A primeira questão que nós precisamos olhar, entender e compreender é que ir para Antioquia não estava num projeto pessoal deles. Não existia no coração dessas famílias que para lá foram pensando assim, olha, profissionalmente vale a pena eu sair de Jerusalém e vale a pena eu ir para Antioquia, para essa cidade. Esses discípulos que foram para lá, estavam ali por haverem se convertido ao cristianismo, mas estavam fugindo por conta da perseguição. Eles estavam fugindo porque havia pessoas que queriam acabar com suas vidas. Mas não era apenas fugir. Ao chegarem, eles precisavam contar porque eles deixaram Jerusalém. E apesar disso tudo, eles não escondiam a sua fé. Eles compartilhavam, e o texto nos conta isso, que eles compartilhavam com outros judeus que iam se convertendo. E com isso o grupo ia aumentando. Com isso pessoas iam se reunindo. A igreja estava se formando, mas com uma característica muito singular. Na leitura do texto, acho que você percebeu isso, que eles compartilharam com os gregos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós precisamos compreender o contexto de que como tudo isso está acontecendo. Anteriormente, a igreja reunida em Jerusalém, a igreja com os judeus convertidos, ela já havia testemunhado algumas coisas que estavam acontecendo e que eles não estavam compreendendo. Por exemplo, um eunuco se converteu, um eunuco foi batizado, só que o eunuco não poderia ser circuncidado, ou seja, havia um circuncidado que foi aceito pelo Senhor. Se você voltar um pouco o texto aí, nesse mesmo capítulo, você vai ver o encontro que teve Cornélio, centurião italiano, com o Senhor Jesus. E que Pedro é confrontado pelo próprio Espírito Santo, que ele deve ir lá e ministrar sobre eles, para que eles recebam, ele e toda a sua família, o Espírito Santo de Deus. Porém, agora um novo fenômeno surge em Antioquia. Bom, não é mais só um incircunciso que está sendo aceito no meio do povo de Cristo. Não é mais só uma família que recebeu o Espírito Santo, mas uma igreja toda que está nascendo, e ela é predominantemente gentia. E talvez a gente fique e pense aqui que
que esse seja a principal motivação da plantação dessa igreja. A principal motivação missionária de ir implantarem essa igreja nesse local. E antes que a gente conclua isso, a gente tem que entender que não foi isso. Essa não era a necessidade. Mas então, se essa não era a necessidade, qual é? E aí nós entramos no segundo ponto dessa mensagem, que faz a gente pensar por que eles enviaram então Barnabé. Porque o texto conta que depois disso há uma informação importante. Barnabé foi enviado a esse povo, a Antioquia, a essa comunidade. O verso 22 diz assim: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé. Mandaram esse homem para que fosse até lá. E essa decisão tinha uma motivação muito clara. O fato da igreja estar se formando e se consolidando com essa característica tão peculiar incomodava algumas pessoas na igreja em Jerusalém. E o envio de Barnabé não tem a princípio um motivo amistoso. Olha, Barnabé, vai até lá, cuida deles, atende essas pessoas. Ele é enviado com uma ideia de como ele fosse um oficial de justiça. Era como se a igreja estivesse mandando o Barnabé, dizendo: olha, Barnabé, vai lá e acaba com essa bagunça, porque não dá para ser assim. Não dá para esse povo estar se reunindo dessa forma. Mas Barnabé é um homem respeitado. E Lucas deixa claro para nós isso, quando ele diz que esse homem era cheio do Espírito Santo. E Lucas é o único que usa essa expressão, cheio do Espírito Santo, e isso era usado para identificar que esses homens, no meio da comunidade cristã, no meio da igreja de Cristo, eram homens respeitados pela comunidade. Por isso que a igreja esperava, quando Barnabé foi até aquele local, era que Barnabé tivesse o bom senso de resolver a situação de Antioquia. Porém, o que ele viu foi um manifestar da graça de Deus naquele local. E quando ele vê aquilo, o coração dele se alegra com aquela comunidade, com a vida pulsante de Cristo no meio deles, e ele exorta, falando para eles: olha, permaneçam firmes. Ele fala: não desanimem, não abandonem a fé. E Barnabé, como eu já destaquei aqui, não era um homem qualquer. Quando a gente vai lendo sobre Atos e conhecendo a história de Barnabé, a gente vê que ele é o primeiro lá no início que vende um campo e dá em oferta para que a comunidade sustente aqueles que são carentes, aqueles que são pobres, aqueles que estão necessitados. Nós vemos que Barnabé é aquele que estendeu a mão a Saulo quando todos estavam com medo e preocupados: como que nós vamos permitir que esse que foi um perseguidor, que matou tantos cristãos, esteja em nosso meio? E é Barnabé que abraça Saulo. E agora é Barnabé que socorre uma comunidade recém-convertida. Mas nós precisamos, meus queridos e queridas, prestar atenção o quanto Barnabé foi importante para a igreja primitiva e para a porção do que nós chamamos de Novo Testamento. Nós precisamos olhar para esse texto. Veja que quando ele abraça Saulo, que se torna Paulo nessa caminhada, foi ele que o discipulou. Foi ele que caminhou com Paulo durante muito tempo. E nós sabemos que Paulo foi quem escreveu 13 livros do Novo Testamento. Será que teve alguma influência? Será que Barnabé o inspirou de alguma forma? Será que Barnabé tem alguma coisa a respeito disso? Depois, num outro momento, nós vemos que ele caminhou com João Marcos e discipulou João Marcos e o preparou, tanto que lá na frente, João Marcos, que tinha sido motivo de uma discórdia entre Paulo e Saulo, porque Paulo não acreditava que João Marcos tinha capacidade, mas por Barnabé investir, por Barnabé confiar e investir na vida desse homem, Paulo diz assim: manda para mim João Marcos, porque ele para mim será muito útil. E João Marcos é aquele que escreve o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, que é a base para Mateus e para Lucas. Ainda há fortes indícios de que Barnabé tenha sido o escritor de Hebreus. Não há uma confirmação, mas há esse indício. Nós sabemos que no Novo Testamento nós temos 27 livros, e nós vemos que 17 desses livros têm ligação direta com Barnabé. Então foi por isso que a igreja nasceu, que Barnabé estava ali,
Barnabé era um homem respeitado, é por isso que a missão aconteceu naquele local, é por isso que eles começam a plantar, mas essa também não é a principal motivação do surgimento dessa igreja. Apesar de Barnabé ter exortado a permanecerem firmes no Senhor, não foi por essa necessidade que a igreja surgiu. E aí nós vemos na terceira parte que Barnabé vai atrás de Paulo. E para que ele traz Paulo? Nós sabemos que Paulo é um colaborador com capacidades especiais. E a gente precisa entender essa cidade de Antioquia. Que cidade é essa? Que lugar é esse? Ela não era uma cidade qualquer. Ela é chamada e denominada como uma cidade cosmopolita, um grande centro urbano, influência de vários povos, de várias culturas, de várias religiões está naquele local. Apesar de ela ser uma cidade relativamente nova, ela se transformou rapidamente numa metrópole. Ela é a terceira maior cidade do Império Romano. Há uma cultura nessa cidade que é uma cultura muito viva. E ela é tão forte nisso que ela se torna famosa pelas suas escolas filosóficas que tem nessa cidade. Há uma medicina de ponta, há uma biblioteca que é magnífica, teatros famosos, estádios e balneários. Ou seja, todo mundo que conhece esse mundo, que está vendo o que está acontecendo ali em Antioquia, fala: eu quero estar nesse local, eu quero estudar, eu quero me envolver, eu quero me relacionar com essas pessoas, porque a vida pulsava em Antioquia. Era uma cidade com muitos imigrantes, pessoas com desejo de saber, pessoas com sede de conhecimento, e essa característica de desejo e sede de conhecimento foram um dos motivos de muitos gregos começarem a caminhar com os judeus e aceitarem Cristo e se converterem. Então Barnabé, vendo toda essa característica da cidade, conhecendo a comunidade que ali estava, ele sabia que o pastor ou o líder necessário que precisava estar ali tinha que ser Paulo. E talvez a gente pense: bom, se é essa questão, então o motivo dessa igreja ser plantada é porque Paulo estava lá. Porque Paulo foi colocado para ser o pastor dessa comunidade. Porque quando Paulo chega nessa comunidade, durante um ano, houve uma cooperação frutífera e eles aprenderam de maneira profunda as doutrinas, a Sagrada Escritura. Eles se debruçaram na doutrina dos apóstolos, como a igreja tinha feito em Jerusalém. Então, será que era essa a necessidade deles? Era isso que estava no coração desses homens? Foi por este motivo que se gerou uma nova igreja? Qual era o motivo do nascimento desta igreja então? Se não partiu da necessidade de uma igreja para os gentios, se ela não foi por conta da persistência de Barnabé em dizer para eles ficarem firmes e manter-se encorajados, se não tem a ver com a boa base bíblica e doutrinária que tiveram durante o ano em que Paulo ficou ali junto com Barnabé, eles ensinando, qual era a necessidade do surgimento ou do nascimento dessa igreja? Por que essa igreja acontece? A necessidade dessa igreja estava ligada com o que era essencial para aqueles discípulos que durante um tempo foram fugitivos e chegaram até Antioquia. O que era essencial se revelava no coração que eles tinham, que era um coração missionário. Esse coração pulsava uma mensagem de esperança e vida para todos que se aproximavam deles. Era algo que eles não podiam deixar de compartilhar, nem por um segundo. Na consciência de cada um deles, era muito claro que eles tinham uma incumbência e que não poderiam deixar de lado. O verso 23 diz para nós a seguinte frase de todo ele, que eu quero destacar aqui: anunciando-lhes o Evangelho. Ou seja, onde estivessem, com quem estivessem, eles anunciariam essa mensagem. E a mensagem que eles falavam era muito sucinta, era uma mensagem muito simples. A sua declaração era: Jesus é o único Senhor. Essa era a palavra que eles destacavam, era isso que eles estavam comentando o tempo todo.
Como eu já falei da característica de Antioquia, era um povo que buscava muito conhecimento, era um povo que queria saber das coisas, e quando eles ouviam esse povo que veio de Jerusalém fugido, esse povo que tinha um coração missionário, que fazia essa declaração, Jesus é o único Senhor, eles entendiam a palavra Senhor, eles compreendiam, eles conheciam o que era Quírios. Aliás, para eles Quírios não era uma questão do Senhor no singular, mas o Senhor no plural, porque eles tinham muitos senhores. Eles acreditavam em vários deuses. Eles também tinham muitos senhores na esfera comum, na vida do dia a dia. Comandantes, eles tinham César como senhor. Eles tinham várias pessoas, mas quando eles recebem essa palavra, que esses cristãos, ou melhor dizendo aqui, discípulos ainda, começam a falar, isso toca o coração deles de maneira profunda, porque esses discípulos testificam e querem dizer assim: temos um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Essa era a declaração que estava no coração deles. Eles testificavam: Ele é o único Senhor que reivindica para si toda a nossa vida, e a minha vida pertence ao Senhor. E as pessoas ouviam isso e eram tocadas, porque isso não eram apenas palavras, mas era a verdade da vida deles. Era assim que eles viviam. Ele é o único Senhor ao qual podemos confiar a nossa vida agora, mas nós temos a certeza que na eternidade Ele continuará sendo nosso Senhor. Isso tocava o coração. Essa era uma mensagem que Antioquia não tinha ouvido. Essa era uma mensagem que os judeus que viviam lá não sabiam e aprenderam. Essa era a mensagem que os gentios ouviram e falou: isso faz sentido, é disso que eu preciso para preencher o meu coração. Jesus é o único Senhor. Era isso que tocava, era isso que ministrava a vida deles, era isso que estava em seus lábios, essa convicção estava na mente deste povo. Era uma atitude de confiança, de que nesse Deus, se Deus tinha o controle de tudo o que era percebido na vida deles. Não era simplesmente eles dizerem: olha, Jesus é o único Senhor, mas os seus atos, as suas atitudes identificavam isso para todas as pessoas. Realmente, Jesus é o Senhor da vida de todos eles. Mesmo que eles tenham tido que sair de Jerusalém fugido, e nessa fuga eles tenham perdido tudo, deixado para trás. Mesmo que eles tenham que ter deixado amigos, familiares, que viraram as costas porque eles declaravam isso. Mesmo que suas vidas ainda estivessem correndo risco de morte, mesmo que tenham se tornado fugitivos, que foram e se espalharam por toda a terra, Fenícia, Chipre e agora em Antioquia, uma coisa era certa: apesar de todo o risco e perda, eles não negariam Jesus, o seu único Senhor. Isso era o impacto ao coração. Isso mexia, isso falava de uma maneira muito especial. Ele é o meu Salvador, Ele é a razão de eu viver. Essa é a essência, essa é a verdadeira necessidade que moveu eles para lá, e nasceu essa igreja de um povo que tem um coração missionário. Um coração missionário se revela numa vida que pulsa a vida de Deus. É assim que nasce um coração missionário. Um coração missionário entende que sua vida só faz sentido quando já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nossas vidas. O nascimento dessa igreja surgiu de um coração missionário destes discípulos, meus irmãos. E para finalizarmos, eu quero que você pense a respeito disso aqui. Um coração missionário. O que é indispensável para a igreja do Senhor hoje? O que nós não podemos abrir de forma nenhuma, mão de forma nenhuma? O que realmente consideramos fundamental para nós hoje como discípulos de Jesus? O que não temos como evitar de falar? Eu não sei você, mas a semana passada nós ouvimos uma palavra aqui que ficou batendo no meu coração a semana inteira. Do que nós não podemos evitar de falar. E, amados, eu vou contar uma história aqui, eu sei que eu vou falar do time de futebol que eu torço, mas não é do time de futebol que eu quero que você preste atenção. Quando eu tinha 20 anos, estava no quartel. E no quartel, todas as pessoas me conheciam pelo meu apelido, não pelo meu nome. O meu apelido era o nome do meu time.
Todas as pessoas me encontravam e falavam, não o meu nome, mas o nome do meu time. E eu achava aquilo maravilhoso. Que orgulho que eu tinha daquilo. E se você viesse conversar de futebol comigo, ou chegasse para conversar comigo pela primeira vez, a primeira pergunta que eu tinha para fazer para a pessoa é, qual time que você torce? Se você torcesse para outro time, eu ia defender o meu time. E se você falasse do mesmo time que eu torço, nós íamos ter uma conversa, eu ia te contar toda a história, a data de fundação, quem foi o primeiro presidente, eu ia te contar tudo o que aconteceu, porque eu sabia disso. E isso fez eu ter uma fama no quartel, de ter o apelido do nome do meu time. Todas as pessoas olhavam para mim, você quer saber de futebol desse time? Pergunta para ele sabe. Eu lembro que uma vez teve um clássico na cidade, os dois times jogaram, e o meu time ganhou. Eu fiz uma loucura, cheguei na janela do quartel e pendurei uma bandeira do meu time, correndo o risco de ser punido, de tomar uma cadeia. Fiz aquilo, porque eu tinha orgulho daquilo. Mas sabe, uma vez, sempre que a gente sentava para conversar, a gente sentava com vários amigos para conversar e a gente batia papo, almoçava junto. Teve um colega meu, esse colega se chamava Marino. E sempre que eu estava perto do Marino, do que eu falava? Do meu time. Eu não tinha como evitar de falar do meu time. E um dia o Marino saiu do quartel, de moto. Em um acidente besta ele morreu. O Marino perdeu a vida dele. Não estou aqui para julgar o Marino, o que aconteceu com ele. Está na mão de Deus. Mas aquilo tocou o meu coração. Aquilo mexeu comigo. Porque o Espírito Santo me falou, em quais dos momentos que você esteve com o Marino, que você teve a oportunidade, ou você falou intencionalmente do meu amor. O Marino sabia quem era o meu time. O Marino sabia a história do meu time. O Marino sabia tudo do meu time, porque ele sabia do que eu falava. Era isso que eu evitava de contar. Amados, um coração missionário nasce quando nós expressamos para fora Jesus. Quando o que nós temos para falar para o mundo é que Jesus é o nosso único Senhor. Que quando o que nós temos para falar, o que é mais importante é sobre Jesus e não outra coisa. As outras coisas são supérfluas, elas passarão. Talvez a tua questão não seja essa que eu falei, não seja um time de futebol. Mas o que está saindo da sua boca hoje? Do que você tem falado, o que você tem compartilhado, o que as pessoas sabem de você quando você fala. Essa igreja de Antioquia, ela nasceu, porque quando eles chegaram em Antioquia, os judeus chegaram para eles, o que você está fazendo aqui? Olha, houve uma perseguição lá, mas eu quero dizer para você, eu tenho o Senhor, Ele é o único Senhor da minha vida. Sabe, eu vi o meu parente, o meu amigo, entrando nos portões, para ir para a arena, para ser comido por um leão, e mesmo naquela hora, sabe o que estava na boca dele? Exaltar o nome do Senhor Jesus. Sabe, eu vi a minha casa que eu tinha lá em Jerusalém foi queimada, foi destruída. Mas sabe o que eu tenho que falar? Jesus é o meu único Senhor. Sabe, eu passei dificuldades, estou reconstruindo minha vida inteira. Mas sabe o que eu tenho para falar para você? Jesus é o meu único Senhor. É isso que precisa sair da nossa boca. É isso que precisamos dizer todos os dias. O texto termina dizendo, a última parte, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E um teólogo muito famoso falou para mim, que nem em Jerusalém, nunca foram chamados de cristãos. Mas a primeira igreja gentia, chamada de cristão, sabe o que significa ser chamado de cristão? Lá vão os pequenos cristos. Cristo está passando no meio de nós. Cristo está se movendo na nossa direção. Amados, eu tenho expectativa de que nós, que talvez sejamos a última geração, e que Jesus possa voltar rapidamente, o que saia dos nossos lábios, seja antes de tudo, que Jesus é o único Senhor das nossas vidas.